Show. E aí, gente, todo mundo me escuta bem? Me escutando bem, Lucas? Uhum, tudo certo. Então, a gente está se encaminhando ali para as últimas aulas, né, no desafio. Temos mais uma aula, né? E como a gente já venceu a boa parte dos conteúdos, a gente resolveu trazer algo diferente nessa aula. A gente resolveu finalizar conteúdos importantes aqui, né, que podem cair no Enem, mas também muito que a gente sabe que não vai cair no Enem, mas que são extremamente importantes, né? E sempre é bom a gente trazer, né, sair um pouco daquela zona de conforto e conhecer novas coisas, né? Resolveu falar sobre o rap no Brasil, a trajetória do rap no Brasil, que para mim foi sair, né, da minha zona de conforto musical, porque eu não sou uma pessoa que consuma muito da cultura do hip hop, por exemplo. E essa semana, né, de estudos, né, para entender a trajetória do rap, me fez questionar muito por que eu não consumo tais culturas, por que eu não escuto tanto rap, e questionar, inclusive, as minhas práticas pedagógicas. Porque o rap tem uma potencialidade aí, né, de ser pedagógico, né? Então, a gente resolveu trazer essa temática aqui para o desafio. E o começo da aula vai se dar, então, com o Lucas, tá? E o Lucas vai falar de um contexto geral do que está acontecendo no Brasil a partir do fim da ditadura civil-militar, tá? Boa noite, pessoal. E então agora a gente vai dar o início à nossa aula. Pode passar, Luiz. Bom, pessoal, a gente vai estudar hoje sobre o Brasil dos anos 80 e dos anos 90. Mais precisamente, nós vamos falar sobre os governos pós-ditadura civil-militar, tá? E o primeiro governo vai ser esse, vocês estão vendo na tela, o governo José Sarney. Algo bem interessante é que não vai ser Sarney que vai ser eleito, quem foi eleito via uma eleição indireta vai ser Tancredo Neves. Entretanto, ele vai acabar falecendo antes de tomar posse. Então, quem vai assumir o governo vai ser o seu vice, José Sarney, que era um político do PMDB. Então, ele vai assumir em 1985 e o seu governo vai se estender até dia 1º de janeiro de 1990. Pode passar, Luiz. Então, pessoal, o Sarney dizia que ele tinha alguns compromissos com o Brasil. E dentre esses compromissos, eu cito dois para vocês aqui, que eu acho bem importante para a gente entender todo esse contexto. O primeiro deles, qual era? Era fazer a transição democrática. Por quê? Porque antes desse período, nós vivíamos sob um regime autoritário, um regime ditatorial. Então, o Sarney dizia que cabia a ele introduzir o país numa democracia, ou seja, devolver a questão democrática para o país até as próximas eleições, que seriam em 89. Porque nessas eleições, finalmente, a população poderia escolher, via uma eleição direta, pelo seu próximo presidente, tá? Entretanto, embora nesse momento a gente esteja falando de uma transição democrática, é interessante que vocês entendam que, mesmo agora vendo esse período que a gente chama de redemocratização, muitos políticos que faziam parte daquele governo ditatorial, daquele governo extremamente autoritário, continuarão fazendo parte da política brasileira nesse período de redemocratização. Eu vou explicar de novo, para ficar bem claro para vocês, porque isso é muito importante, isso é muito cobrado nos vestibulares. Os políticos que faziam parte do regime ditatorial, que faziam parte da ditadura civil-militar, muitos deles continuarão fazendo parte da política brasileira nesse período de redemocratização. Bom, outro compromisso que era que o Sarney considerava mais importante era recuperar a economia, então reerguer o Brasil economicamente. E para isso ele teria que combater a hiperinflação, porque os militares desse governo ditatorial, eles vão deixar uma herança de uma maior concentração de renda e também um número muito mais elevado na inflação. A inflação passava de 240% ao ano. Então, o Sarney dizia que para recuperar a economia brasileira, nós tínhamos que combater essa inflação, somente assim o Brasil voltaria a crescer. Pode passar, Luiz. Então, pessoal, ele vai acabar lançando vários planos econômicos para tentar recuperar essa economia, e dentre esses planos nós vamos ter o Plano Cruzado, que é o mais conhecido. Dentro desse Plano Cruzado, nós vamos ter a constituição de uma nova moeda no Brasil, que é o cruzado. Então, como que funciona a transição de uma moeda para outra?
1.000 cruzeiros, que era a moeda anterior ao Sarney, vai passar a valer agora um cruzado. Então, basicamente, só corta 3 zeros e tu terá a nova moeda. Por que o Sarney vai fazer isso, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, nós já tínhamos uma inflação muito alta. Para vocês terem ideia, chegava no supermercado e tu comprava alguns produtos, como, por exemplo, alguns sacos de arroz, de feijão, de macarrão, isso já te consumia quase a metade do teu salário. Então, nós tínhamos uma desvalorização do salário mínimo brasileiro. Além disso, tínhamos também a questão da oscilação no preço dos produtos. Os preços subiam em questão de minutos. Se vocês têm alguém que viveu nesse tempo, com certeza essas pessoas vão confirmar isso para vocês. Então, essas pessoas que pegaram esses produtos na prateleira, quando elas chegassem no caixa para pagar, o preço já era muito mais elevado do que quando elas pegaram ali na prateleira. Então, com isso, o Sarney vai tentar criar uma nova moeda justamente para tentar valorizar o dinheiro brasileiro. Ele vai ver que só isso não é o suficiente para resolver os problemas do Brasil, então ele vai criar outras medidas dentro desse plano cruzado, como, por exemplo, o congelamento de preços dos produtos. Então, o Sarney vai dizer o seguinte: já que eu troquei a moeda e os preços continuam subindo, quer saber de uma coisa? Eu vou proibir as pessoas de subir o preço dos produtos. Então, a gente vai ver o Estado interferindo de forma direta na economia. Entretanto, isso vai ser muito prejudicial, por quê? Porque o Sarney vai arrumar uma grande briga com as indústrias, com os fornecedores de produtos para os supermercados. Porque esses fornecedores vão ficar extremamente irritados e vão dizer o seguinte: o Sarney está restringindo a nossa liberdade de colocarmos os preços nos nossos próprios produtos. Então, quer saber de uma coisa? Não vamos mais colocar os nossos produtos nos supermercados. Então, a gente vai começar a ter o boicote, pessoal, das indústrias por parte, né, nos supermercados. Então, vai começar a faltar produtos nas prateleiras dos supermercados e, consequentemente, na mesa da população brasileira. Entretanto, o Sarney criou essa medida, mas muitos donos de estabelecimentos continuavam subindo o preço dos seus produtos, não respeitavam o congelamento de preço. Então, o Sarney vai criar uma nova medida, que é os fiscais do Sarney, justamente para tentar fazer com que as pessoas respeitem a sua medida. Então, é uma medida diretamente relacionada à anterior, à do congelamento dos preços. E como que vai funcionar essa medida dos fiscais do Sarney? Esse foi um projeto, pessoal, criado por ele para estimular a população a denunciar o aumento dos preços dos produtos. Então, quem podia ser um fiscal do Sarney? Podia ser eu, podia ser qualquer um de vocês, podia ser os pais de vocês. E essas pessoas responsáveis por serem os fiscais do Sarney, elas tinham no seu peito colado um adesivo que dizia: eu sou o fiscal do Sarney. Então, sempre que essa pessoa fosse num estabelecimento, como, por exemplo, um supermercado, e ela visse um aumento de preço, cabia a ela, ou seja, ela era responsável por ligar para o governo, para o número que o governo fornecia, e dizer o seguinte: bom, aqui no estabelecimento X não estão cumprindo a medida do congelamento do preço, então vocês têm que vir aqui averiguar isso. Então o Estado, ou seja, o governo, ia naquele estabelecimento e ia punir o dono do estabelecimento por não cumprir a medida imposta pelo governo, tá? Vamos ter também o gatilho salarial. Por quê? Pensem só, o Sarney trocou a medida, trocou a moeda, ele criou o congelamento de preço, criou os fiscais de Sarney, e nada disso consegue controlar a inflação. A hiperinflação continua subindo. Então o Sarney vai dizer o seguinte: bom, já que a inflação continua subindo, pelo menos eu vou começar a aumentar o salário mínimo da população também. Então, toda vez que a inflação chegar a 20%, o Sarney vai aumentar também 20% o salário mínimo da população. A isso a gente vai dar o nome de arrojo salarial. O que é o arrojo salarial? O arrojo salarial é quando há um reajuste do salário mínimo e esse reajuste não é acima da inflação, ou seja, não sobra dinheiro, né? Então, a gente dá o nome de arrojo salarial. Então, vocês devem estar imaginando o tamanho da crise econômica que o Brasil se encontrava nesse momento. Para vocês terem noção, a crise econômica era tão grande que o brasileiro vai criar um hábito nesse momento, um hábito que a gente carrega até hoje, que é o quê? O hábito de fazer as compras do mês, que aqui no Sul a gente conhece como rancho, né? Então, como é que vai surgir esse hábito? Bom, a hiperinflação era tão alta, como eu disse para vocês, que os preços subiam em questão de minutos. Então, a população brasileira, vendo isso, vai começar, nesse momento de crise econômica, a ir no supermercado uma vez por mês e comprar os produtos em grande quantidade, fazer o chamado rancho, né? Então, comprar muitos produtos, porque sabiam que alguns dias depois, ou que algumas semanas depois, o preço dos produtos estaria muito mais elevado. Tá? Então, é um hábito que o brasileiro cria nesse momento, que a gente faz até hoje, né? Desse momento de crise econômica. Outra coisa que já vinha preocupando o Brasil também era a questão do desemprego. Então, o Sarney vai ver o desemprego e vai conseguir mexer na CLT. Ele vai criar o seguro-desemprego para tentar garantir condições mínimas para o povo trabalhador que já estava suscetível a perder os seus empregos. Pode passar. Além disso, pessoal, nós vamos ter muitos outros planos econômicos. Eu vou citar aqui o Plano Verão para vocês, que também é bem cobrado, tá? E no Plano Verão,
o Sarney vai acabar trocando a moeda novamente. Então, nós teríamos duas mudanças de moeda somente no governo Sarney. E a transição da moeda vai funcionar da mesma forma que a anterior. 1.000 cruzados vão passar agora a valer um cruzado novo, só corta 3 zeros. Nós também teremos nesse momento a moratória. O que era a moratória? A moratória é a suspensão do pagamento dos juros da dívida externa do país. Então, basicamente, eu vou resumir para vocês o que aconteceu. O Sarney conversou com a FMI e disse o seguinte: bom, FMI, nós estamos vivendo uma crise econômica jamais vista, o nosso salário mínimo não vale nada, os preços dos produtos crescem em questão de horas, o desemprego também é algo que já está assolando o nosso país, então nós não temos condições de pagar os juros da dívida externa. O que nós nos comprometemos e o que nós faremos é pagar a dívida. Isso é o que o Brasil pode fazer. Então, o que o Brasil vai fazer nesse momento, pessoal, o que o Sarney vai fazer é dar um calote no FMI. Isso vai ser bom ou isso vai ser ruim para o Brasil no que diz respeito às relações exteriores? Isso vai ser péssimo. Por quê? Porque os juros da dívida externa eram muito maiores que a própria dívida externa. Então, os outros países do mundo vão olhar o Brasil e vão falar: esse é um país caloteiro, esse é um país que não paga suas contas. Então, esses outros países do mundo vão deixar de investir e vão deixar de fazer empréstimos para o Brasil, porque eles analisam o Brasil com essa imagem, né, de um povo, de um país que não paga suas contas. Pode passar. E aí, então, pessoal, nós encaminhamos para a Constituição Cidadã de 88. Essa Constituição, que leva esse apelido cidadã, por quê? Porque ela vai ouvir muitos grupos de minorias para a construção dessa Constituição. Essa Constituição ela já estava prevista desde 87, né, desde a abertura da Assembleia Constituinte. Por quê? Porque até esse momento a Constituição que vigorava era a Constituição da ditadura civil-militar, e nós não estávamos mais sob uma ditadura. Então, nada mais justo que criarmos uma Constituição democrática, já que vivemos sob uma democracia. Então, em 88 vai surgir a primeira Constituição pós, 21 anos de ditadura civil-militar, que é a nossa Constituição até hoje. E essa Constituição ela vai trazer alguns direitos para as minorias, como, por exemplo, a demarcação de terras indígenas e quilombolas. Nós vamos ter também o racismo se tornando crime inafiançável. Além disso, voto universal. Então, finalmente, vamos incluir os analfabetos nesse processo eleitoral, na votação, né? Pode passar. Pode passar. Faltou um, eu acho. Ver se era um verdinho. Não? Então tá. Era da eleição. Vê se tu não acha. Eleição de 89. Se não achar, não tem problema que eu falo mesmo assim. Então tá, pessoal. Aí nós nos encaminhamos para a eleição de 89, tá? Que vai ser uma das eleições muito importantes para o Brasil, uma das mais conturbadas, né, da história do Brasil. E essa eleição ela vai contar com muitos candidatos, tá? Vamos ter 22 candidatos, depois vão passar a ser 21, porque o Silvio Santos, da televisão, ele não vai conseguir participar de todo o processo eleitoral. E dentro dessa eleição nós vamos ter figuras muito importantes já na política, como, por exemplo, Leonel Brizola, Vice Guimarães, Paulo Maluf. Entretanto, os dois candidatos que vão chegar com maior força para esse processo eleitoral vão ser o Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e também o Fernando Collor de Mello, né, que é do partido do PRN, do Partido da Renovação Nacional. E o Lula, pessoal, ele vai chegar com um discurso popular muito forte, ele vai ganhar força, porque ele trabalhava muito as questões sociais no seu discurso. Ele falava sobre dar condições dignas para a classe trabalhadora mais pobre. Então, ele falava sobre salário digno para a população mais pobre, ele falava sobre moradia. Então, ele vai conseguir o apoio das massas, o apoio da classe trabalhadora mais pobre do nosso país. E já o Fernando Collor de Mello, não. Ele trazia no seu discurso um discurso muito populista, no que dizia respeito a acabar com a corrupção. É aquilo que a gente já está acostumado a ver, né, vários políticos fazerem. Então, o Fernando Collor de Mello, ele se mostrava como um candidato jovem que acabaria com a baderna que existia no Brasil, né? Então ele dizia que ia acabar com a corrupção e que assim o Brasil voltaria a crescer. Além disso, ele trazia no seu discurso também o neoliberalismo. Então ele falava que investiria muito mais no setor privado do que no setor público e que, além disso, ele faria uma série de privatizações no nosso território brasileiro. Outra coisa também que o Fernando Collor de Mello vai acabar contando para vencer essa eleição é a nossa aparência. Então, a mídia comentava muito sobre a aparência do Fernando Collor, a população também. Afinal de contas, ele era um playboy, né? Ele andava de jet ski, fazia natação, estava com o seu cabelo sempre muito bem penteado. Então, as pessoas comentavam da aparência do Fernando Collor de Mello.
Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que admitem terem votado no Fernando Collor por conta da sua aparência. Isso é muito comum. Pode passar. Então, pessoal, com toda essa política, com todo esse discurso populista, o Fernando Collor vai acabar vencendo a eleição, né? Como eu disse para vocês, ele se mostrava como um candidato jovem que acabaria com tudo de ruim que estava na política brasileira. Ele se dizia o caçador de marajás, então ele acabaria com os cargos públicos fantasma, e assim ele vai acabar conseguindo vencer essa eleição. Pode passar. Então, nós teremos o começo, o início do neoliberalismo no Brasil. Ele vai começar a enxugar a máquina pública, ou seja, ele vai investir muito mais no setor privado do que no setor público. A máquina pública vai continuar lá. Entretanto, a prioridade vai ser para o livre mercado. Além disso, ele vai fazer uma série de privatizações, vai inclusive criar um programa para isso, o PND, né? O Programa Nacional de Desestatização, e vai fazer algumas privatizações no Brasil, como, por exemplo, a VASP. O pessoal costuma brincar, né, que a VASP era vagabundos anônimos tentados pelos pais, o Facebook não é, tá? É a Aviação Aérea de São Paulo, e também a Uzi Minas, que era uma empresa de Minas Gerais. Então, quem vai trazer o discurso do neoliberalismo, vai começar a implementar isso no Brasil, vai ser o Fernando Collor de Mello. Entretanto, quem vai conseguir fazer isso com muito mais força, quem vai ter todo um projeto de privatização dos mais diferentes setores, vai ser o Fernando Henrique Cardoso. Pode passar. Então, pessoal, nós encaminhamos para o plano Collor, né? O Collor, assim como todos os outros presidentes anteriores, vai tentar recuperar a economia brasileira, e a primeira medida desse plano Collor vai ser o retorno da moeda para o cruzeiro, que era a moeda anterior à entrada do Sarney. Por que ele vai fazer isso? Porque nesse momento, pessoal, a inflação chegava a incríveis quase 2.000% ao ano, algo que o Brasil nunca tinha visto. E ele achava que, ao ele retornar para a moeda cruzeiro, as coisas melhorariam, nem que seja um pouco, tá? Entretanto, ele sabia que só isso não ia ser suficiente, então ele vai criar outras medidas, como, por exemplo, o congelamento de preço dos produtos e também dos salários. E ele utilizava como justificativa para congelar o salário da população o seguinte: ele dizia que nesse momento de crise era necessário que a população parasse de consumir produtos e de consumir serviços supérfluos, ou seja, sem necessidades. Além disso, nós vamos ter aquela medida tão comentada e tão criticada até os dias de hoje, que é o confisco das contas correntes e poupanças por até 18 meses. Basicamente, o que o Collor fez, pessoal, foi o seguinte: ele confiscou de depósitos, né, as contas correntes e poupanças que estavam acima de 50 mil. Então, se tu, por exemplo, vesse nesse período, tivesse mais de 50 mil no banco, esse teu dinheiro seria confiscado pelo Estado, ou seja, pelo governo, ele ficaria preso lá por 18 meses. Então, tu não poderia fazer nenhum tipo de transação com o teu dinheiro do banco. Isso vai gerar um grande caos para o Brasil, pessoal, porque imaginem só, vamos pensar como eles pensavam naquele momento. A população brasileira tinha o seu salário congelado, teve o seu dinheiro do banco confiscado. As indústrias, pessoal, vão começar a ir embora do Brasil nesse momento. Por quê? Porque que motivo as indústrias tinham para continuar num país que o seu presidente tirou todo o poder de compra? As pessoas não conseguiam consumir no Brasil porque não tinham dinheiro. Seu salário foi congelado e o dinheiro do banco foi retirado. Então as indústrias vão embora, e com as indústrias indo embora, nós vamos ter o aumento do desemprego. Então, como eu falei para vocês, isso vai gerar um caos no Brasil, né? E é algo muito triste, porque as pessoas, elas não viam perspectiva de melhora, não viam perspectiva de um crescimento econômico. Então, pessoal, nós vamos ter um alto índice, um aumento no número de suicídios. Isso é algo extremamente triste nesse momento, né? Está totalmente relacionado com o confisco dessas contas corrente e contas poupança. Então, vocês conseguem ver que nesse momento não é só uma crise econômica, nós temos também uma crise social, elas estão lado a lado, né? Não há felicidade sem comida na mesa, não há felicidade de barriga vazia. Pode passar. Então, pessoal, agora nós encaminhamos para o impeachment do Collor. O Fernando Collor de Mello e o seu tesoureiro, Paulo César Farias, eles vão ser acusados de um esquemão de corrupção, tá? Eles vão ser acusados de lavagem e também de desvio de dinheiro. E quem que vai acusar o Fernando Collor de Mello? O seu próprio irmão, Pedro Collor de Mello. Então, ele vai acusar o seu irmão. Então, vai ser aberta uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, justamente para averiguar se houve ou se não houve corrupção por parte do Collor. E vão conseguir constatar, né, vão conseguir comprovar que sim, ele era um corrupto, ele tinha desviado, também tinha lavado o dinheiro naquele processo eleitoral de 89, lá atrás. Então, a população, né, pessoal, que já estava farta
de toda essa crise econômica, agora temos uma crise social também, envolvendo todo esse esquema de corrupção do seu presidente, a população não vai aceitar mais e vai para as ruas. Né? Então nós vamos ter um movimento fora Collor. Foi um movimento de pressão popular que as pessoas foram reivindicar, foram pedir, né, para o Congresso abrir o processo de impeachment contra o Collor, para tirar ele do poder. Esse movimento também vai ficar conhecido como caras pintadas, porque essas pessoas elas iam de preto e elas tinham seus rostos pintados de verde e amarelo. O que o Collor vai tentar fazer nesse momento? O Collor vai tentar renunciar antes da votação do impeachment. E por que ele vai fazer isso? Porque no momento que tu renuncia, ou seja, que tu não sofre impeachment, tu não tem os teus direitos políticos cassados. Então, nas próximas eleições, ele já poderia se candidatar de novo. Entretanto, o Congresso não vai aceitar isso e vai votar o processo de impeachment. E vão ser 441 votos favoráveis contra 38. Então, o Collor vai sofrer o impeachment e vai sair do governo, né, pela porta dos fundos. Pode passar. E aí quem vai assumir essa bomba em suas mãos vai ser o coitado Itamar Franco, né? Ele que era o vice do Collor, ele não foi comprovado que ele não tinha nada a ver com aquele esquema de corrupção. Então ele que era um político do PMDB vai acabar assumindo o Brasil nesse momento tão frágil, né? Com uma crise econômica, com uma crise social tão grande. Ele vai ter até um saldo positivo no meio disso tudo. Pode passar. E aqui eu trago para vocês os principais acontecimentos, né, desse governo de Itamar Franco. Nós vamos ter o plebiscito, esse plebiscito que ele já era previsto, pessoal, desde a Constituição de 88, então nós vamos ter uma votação popular, as pessoas vão votar, né, vão escolher se querem a manutenção do presidencialismo ou se querem migrar para o parlamentarismo ou para a monarquia. Então, com 55% dos votos, as pessoas votaram, né, por manter no presidencialismo e é algo que a gente tem até hoje. Além disso, o Itamar Franco também vai acabar criando várias medidas econômicas para tentar recuperar um pouco a economia, e dentre essas medidas nós temos a volta do Fusca. Então, o Itamar Franco vai conversar com a Volkswagen, vai convencer a Volkswagen a voltar a produzir o Fusca. Isso foi brilhante, pessoal. Por quê? Porque com isso, ao fazer isso, o Itamar Franco vai mexer com orgulho, vai mexer com as emoções do povo brasileiro, que já estava tão cansado de tudo de ruim que estava acontecendo. Então, além dele mexer com as emoções do povo brasileiro de uma forma positiva, ele vai mexer também com a economia. Por quê? Porque as indústrias vão voltar a produzir. Então, ele vai gerar emprego e vai girar a economia. Entretanto, embora essa medida tenha sido muito positiva para a economia brasileira, ainda assim, o coitado Itamar Franco recebeu um governo, né, com mais de 1000% ao ano de inflação. Então, ele teria que criar mais várias medidas para controlar essa crise. Então, vai ser nesse momento que ele vai nomear o Fernando Henrique Cardoso, chamado FHC, né, para ser o seu ministro da Fazenda. E o FHC, ele era um sociólogo muito gabaritado, ele era professor da USP, ele tinha sido discípulo do Florestan Fernandes, que foi um dos maiores sociólogos do mundo. Então, os dois, juntos, vão criar medidas para controlar essa crise e principalmente para controlar a hiperinflação, que era algo que preocupava o Brasil há muito tempo. Pode passar. E aí, então, né, pessoal, como eu falei para vocês, eles vão criar algumas medidas para controlar a crise e as duas principais vão ser o RV e o Plano Real. O que era o RV? O RV era a Unidade Real de Valor. O que é isso? Era uma moeda transitória, era uma moeda flutuante. Não era uma moeda física, não era um papel como a gente tem hoje o real. Então, a população brasileira acordava e olhava no jornal quanto estava o RV comparado ao dólar. O RV só estava presente nos tickets de alimentação nesse momento. E qual que era o plano do governo? Bom, no dia que o RV chegasse a $1, aí sim nós teríamos a transição para uma moeda física, para uma moeda de verdade. Então, esse dia aconteceu, a população acordou, estava em todas as manchetes de jornais que o RV tinha chegado a $1, então o governo vai acabar fazendo a transição para uma nova moeda, para o real, que é a nossa moeda até hoje. Né? Então, finalmente, o governo vai conseguir controlar essa hiperinflação que assolava o Brasil há tantos e tantos anos, né? Então, isso vai acabar, inclusive, restaurando o poder de consumo, o poder de compra da população, porque agora, finalmente, o nosso dinheiro vale alguma coisa. Com o real, tu conseguir comprar várias coisas porque ele era comparado ao dólar, né? Então, o sucesso do Plano Real vai ser tão grande, mas tão grande, que o FHC ele vai se tornar muito popular. E ele vê essa popularidade em uma gigantesca, né, estratégia política, e ele fala o seguinte: bom, eu estou tão popular que se eu me candidatar nas eleições presidenciais, eu tenho reais chances de vencer, porque fui eu que consegui combater essa crise econômica, né? E vai ser justamente isso que ele vai fazer. Ele vai se afastar do Ministério da Fazenda depois do sucesso do Plano Real, vai se candidatar a presidente e vai conseguir se eleger ainda no primeiro turno. Então ele vai ser o próximo presidente do Brasil. Pode passar.
E aqui, pessoal, eu trago uma questão para vocês dessa parte. Tá, vamos falar então sobre Nova República e sobre o governo Sarney principalmente. E eu vou ler ela para vocês. Foi uma questão do Enem de 2016, tá? Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Então, o período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na... Então, é bem o que a gente viu aqui agora, né, pessoal? Falando sobre a Nova República, falando sobre aquela transição democrática que eu falei para vocês no começo da aula. Então, do que a gente está falando nessa questão? Eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão... Então, olha aí, ó. A maioria acertou. Ó, eu vou ler as alternativas para vocês agora. Olha só, o período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação ao conjuntura histórico anterior. Uma dessas continuidades consistiu na representação do legislativo como fórmula do bipartidarismo. Não, pessoal, o bipartidarismo vai acabar ainda na ditadura civil-militar, né? Até mesmo antes do fim da ditadura. Nós vamos ter vários partidos políticos podendo se candidatar. Então, isso não é algo característico da Nova República. Na Nova República, eu até falei para vocês que mais de 21 candidatos nós tivemos naquela eleição. B. Detenção das lideranças populares por crimes de subversão. Também não, porque essa prática, né, de tu, como é que eu posso dizer, de tu deter lideranças populares, isso é uma prática, na verdade, da ditadura civil-militar, não desse processo de redemocratização. E C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Exatamente isso que eu conversei com vocês, né, pessoal? Inclusive o próprio José Sarney, ele era um político da ditadura civil-militar, que vai fazer parte também desse período da Nova República. Nós vamos ter Paulo Maluf, nós vamos ter muitos e muitos candidatos, muitos e muitos políticos que faziam parte daquele regime, que vão continuar na política como se nada tivesse acontecido. Por que não é a dele? Prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. Também não, porque os atos institucionais, né, como por exemplo a AI-5, eles vão acabar ainda também no governo civil-militar, vão acabar em 78, mais precisamente. E o E, estabilidade da economia com congelamento anual de preços. Não, eu falei para vocês, né, que o Sarney, inclusive, ele vai tentar congelar os preços, o Collor também vai tentar congelar os preços, mas nada de conseguir a estabilidade econômica. As coisas acabavam só piorando, né? A hiperinflação só crescia. Quem vai conseguir estabilizar a economia vai ser agora, o último que eu falei para vocês, o Fernando Henrique Cardoso, junto com o Itamar Franco. Lembro mesmo. Te devo. Te devo. Eu vou chutar que foi 7h20. Não foi. Tá. Gente, então, o Lucas explicou um contexto específico aí para vocês, que é o contexto dos anos 80 e anos 90, tá? E esse também é o contexto que o rap vai surgir no Brasil. O rap, ele surge, na verdade, inicialmente, lá nos Estados Unidos, nas ruas do Bronx, em Nova York. E onde as pessoas pobres dos bairros de Nova York vão começar a se reunir e vão começar a fazer uso de aparelhos, né? Por exemplo, aparelho de som portátil. E em cima desses aparelhos, em cima dessa cultura industrial aí,
eles vão criar novas técnicas de fazer luz, né? Eu sempre lembro de um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que o Chris, ele arranha um disco da Rochelle, né? Tentando mixar ali, tentando ser DJ, que o sonho dele é ser DJ. Então, é no bairro ali, nas ruas do Bronx, em Nova York, que isso vai começar. Vão surgir os primeiros DJs consumindo esses elementos aí da cultura industrial norte-americana e transformando isso, né? Criando muita coisa em cima do que já existia. Por isso o uso dos discos, né? Então, o que acontece? Isso é mais aí nos anos 70 nos Estados Unidos, vai sofrer fortes influências da imigração jamaicana para a região. E no Brasil isso vai surgir nos anos 80. E uma forte influência, né, aí para a disseminação do rap no Brasil vão ser os bailes black, tá? Que enfim, eram bailes voltados para também a população negra, a juventude negra brasileira, né, majoritariamente pobre, né, porque a gente sabe que a população negra, depois do fim da escravidão, não teve nenhum auxílio do governo, então essas pessoas vão se estabelecer nas periferias aí da sociedade brasileira e muitas delas vão ter que sobreviver em situações de extrema pobreza, né? Então, os bailes black, eles vão ser espaços onde a cultura negra vai ser valorizada, tá? Um grande exemplo é o Chic Show, que ocorreu no ginásio do Palmeiras, né? Olha que interessante, Palmeiras sendo um grupo com muitos associados de elite, né? De uma elite branca, vai receber, então, a Chic Show, né? É claro, isso não é parte da diretoria, né? O Chic Show surge a partir de um promotor, né? De um produtor musical, o Luizão, que vai criar, então, esse espaço de festa e vai conseguir inserir ali no ginásio do Palmeiras, tá? E muita gente ali que era associada ao Palmeiras não vai gostar disso, porque não vai gostar de saber que esse espaço que eles consideravam deles, da elite branca, né, associada ao Palmeiras, está sendo frequentado por uma população majoritariamente negra e pobre. E a Chic Show vai ter, cara, tanto sucesso, né, que vai trazer, em 1988, o James Brown. Olha só, o show do James Brown vai reunir 23 mil pessoas, só que no espaço do ginásio do Palmeiras cabiam 12 mil pessoas, né? Então, a Chic Show vai ser uma febre e vai ser o primeiro contato que muitos artistas vão ter com o rap. Porque, embora a Chic Show trouxesse muito dos artistas negros brasileiros, né, também trazia muito do que havia de novidade nos Estados Unidos. Então, esse vai ser um espaço de primeiro contato com o rap. Sobre isso, um dos primeiros rappers aí do Brasil, tá? Um dos primeiros MCs, o Taíde, que inicialmente formava uma dupla com o DJ Uno, vai lançar uma música já nos anos 90, assim, mas se referindo a essa época, porque ele vai começar a entrar em contato com a cultura do hip hop nessa época, né, nos anos 80. E aí ele escreve a música Senhor Tempo Bom, que é uma música bem conhecida, tá? Um refrão bem conhecido, onde ele vai falar sobre esses espaços, vai falar como a cultura negra brasileira está presente nesses espaços, mas que também esse espaço ele começa a ser esse primeiro momento do hip hop, né? Então, os bailes black são muito importantes para a difusão do rap no Brasil. Mas, é claro, não só em lugares privados, em lugares públicos também, a cultura do hip hop vai estar presente. Um exemplo disso é o Largo de São Bento, em São Paulo, que virou o point do hip hop, né? Então, muitas pessoas se reuniam
na São Bento, ali onde hoje é a Galeria do Rock, acredito, para dançar break, para fazer grafite, para cantar rap, enfim, virou o punch do hip hop, verdadeiramente, né? Porque o hip hop vai, então, incluir todos esses elementos culturais: o grafite, o break, o rap. E aí, cara, o São Bento vai lotar, assim, sabe? Muita gente vai começar a se reunir nesse espaço a partir da década de 80, e a imprensa vai cair assim em cima, querendo fazer reportagem o tempo todo disso, porque o hip hop virou uma febre no Brasil. E aí tem uma treta, né, cara? Porque assim, o hip hop recebe muita influência dos Estados Unidos, né? O primeiro contato aqui no Brasil vem dessas produções estadunidenses. E muita gente, principalmente muita gente conservadora, vai acusar a galera do hip hop, a galera que canta rap, de estar, então, americanizando a cultura, de estar querendo propagar uma cultura que nem é brasileira, que nem é nossa, né? Eles diziam. E aí vai surgir uma série de letras, né, desses rappers, que vão dar uma resposta para essa galera, né? Porque o rap nacional vai se formar, tá? E vai ter muita influência desses bailes black, da cultura norte-americana. Só que é o seguinte, nesses bailes, as pessoas podiam ver em telões os videoclipes, né? Então, normalmente, a galera sabia do que se tratava, de que a maioria dos clipes falavam sobre cultura negra, sobre como viviam as pessoas negras nos bairros em Nova York, nos Estados Unidos, a violência que as pessoas sofriam, né, a pobreza e tudo mais. Então, as pessoas sabiam do que aquelas letras estavam falando, mesmo que fosse em inglês. E quando o rap começa a ganhar força aqui no Brasil, cara, o que os caras vão estar falando é sobre a sociedade brasileira, sobre os problemas da sociedade brasileira, problemas sociais, raciais, né? A questão do racismo, a questão da miséria no Brasil. Então, os rappers vão criar músicas respondendo a essa acusação inicial, assim, que eles recebem de estar tentando americanizar a cultura. Um exemplo disso é o grupo RZO, que vai lançar vários artistas famosos, tipo Sabotagem, Negrali. E eles têm duas músicas interessantíssimas, né? Nesse álbum que lançaram nos anos 90, em 99, se não me engano, Todos São Humanos. Uma é Americanos, onde eles, de fato, eles vão responder diretamente, né, essa acusação, dizendo que, pô, música não é só americano que faz, brasileiro também tem talento, Mal Perfeito também faz, né, dizendo, pô, tô nem aí com esses caras que moram lá nos Estados Unidos. E nessa outra música, né, do mesmo álbum, Paz Interior, que o RZO vai estar falando sobre os problemas da sociedade brasileira, os problemas nas periferias de São Paulo, né, porque o RZO é de São Paulo. E aí ele vai estar aí fazendo essa denúncia de que o país está uma merda, cara, e existem crianças que já estão usando drogas, e a polícia que está atacando a população nas periferias. Enfim, o rap se torna um espaço de denúncia, né? E, bom, os anos 90 é bem esse espaço onde o rap vai se tornar uma cultura autônoma, né? E aí, o que acontece? Como eu falei antes, vai ter muito desse discurso em forma de denúncia dentro do rap. A partir dos anos 90, principalmente, né? É quase exclusivamente falando sobre os problemas sociais do Brasil. E é interessante porque toda essa cultura do rap vai ter do hip hop, aliás, vai ter uma treta aí grande, por exemplo, com o pessoal do funk, né? Porque o funk também começa nessa época, também sofrendo influências norte-americanas, né? Mas, claro, passando pela não adaptação, mas por uma nova criação dentro do contexto brasileiro. O funk vai se difundir, né? vai se espalhar aí pelo Brasil nessa época também. E tinha essa treta entre quem é rapper e quem é funkeiro, né? Porque os rappers viam muito no funk
uma falta de engajamento. Viam os funkeiros uma falta de posicionamento político, né? Diziam que era uma escultura alienada, né? Então, há esse primeiro embate aí entre o rap e o funk, né? Hoje é completamente diferente, mas nesse contexto, esse discurso, né, essa ruptura vai ser feita entre o rap e o funk, tá? E porque, principalmente aí nos anos 90, o rap vai adotar necessariamente esse caráter de denúncia, tá? E aí, aqui é uma citação, né, inclusive esqueci de botar o ano da obra, uma citação de um estudioso do assunto, que aí ele vai dizer o seguinte, que o rap configurou-se como uma estética de problema, em que se narram episódios de violência, de consumo de drogas e da dinâmica social do comércio de drogas lícitas e ilícitas, as péssimas condições de vida nos bairros periféricos e pobres, e o contraste desses com bairros privilegiados, as condições de miséria e abandono, o acesso precário aos serviços públicos, temas que priorizam o cotidiano e a situação de marginalização, tá? Então, necessariamente, o rap entende, né, os rappers entendem que precisam mandar uma mensagem para os seus. E aí eu acho que é impossível a gente falar de rap e não falar dos Racionais, né? Que foi um grupo de MCs aí de São Paulo que, cara, transformou o rap, né? Transformou em outra coisa, assim, né? Continha o Mano Brown, o Ed Rock, esqueci o nome agora, né? Os dois outros integrantes, né? Ice Blue, isso mesmo, e o... Isso mesmo, né? Bom, o que é importante a gente entender é que, assim, o Racionais, cara, vai incomodar muita gente, né? Eles vão lançar álbuns chocantes, assim, para a sociedade conservadora brasileira, tá? O primeiro álbum que eles lançam é o Holocausto Urbano, né? Que é um álbum que vem de denúncia, né? Esse genocídio, na verdade, dessa violência que a população negra e periférica sofre no Brasil, e vem também como uma forma de denunciar que, cara, quem tá fora da periferia não entende o que tá acontecendo lá dentro, né? Só que certamente o álbum mais foda dos caras vai ser o Sobrevivendo no Inferno, que, assim, tem muita gente fazendo análise em cima desse álbum, porque se transformou num álbum muito importante para a música no geral no Brasil, e foi algo totalmente diferente, inclusive, do que a banda, né, do que o grupo vinha fazendo. O que acontece? O Sobrevivendo no Inferno, ele vai adotar uma linguagem diferente e um propósito diferente. Até o famoso da USP, né, aquele youtuber famoso, muito bom, inclusive, o canal dele, ele tem uma série de vídeos só analisando esse álbum, e ele não deixa de comentar, né, que esse álbum transformou o rap e transformou, inclusive, o trabalho dos caras, né, dos Racionais. Enfim, por quê? Porque se antes tinha essa visão, assim, os caras dos Racionais em outros álbuns, tinha essa visão, assim, de condenar, por exemplo, a galera que está envolvida no crime, ou então falar para outros públicos, caraca, os caras estão falando diretamente para a periferia, estão falando diretamente para a periferia, e estão aqui com o objetivo de alertar a periferia sobre os perigos de viver na sociedade brasileira, tá? Vão, então, denunciar esse genocídio que a população preta e periférica vai sofrer por parte desse Estado brasileiro, um Estado que mata agindo e não agindo, agindo e se omitindo, né? Mata ao promover intervenções da polícia nas periferias, mas também mata quando não garante saúde pública nesses lugares, quando não garante educação de qualidade, quando não garante
coisas básicas para a sobrevivência, como água potável. Então, isso vai ser muito o tema do álbum dos Racionais, né? E o que acontece? Aqui a gente vai ver que outros sujeitos vão ganhar voz. Então, esses caras estão lá, de uma forma, falando que a galera tem que se informar, que tem uma galera muito fora da realidade, nas periferias. Cara, aqui eles estão falando, eles estão dando voz a muitos sujeitos. Para aquele sujeito, né, criminoso. O que acontece? A sociedade tem uma visão sobre aquele cara, né, que é o criminoso preso, né, que é o detento, né, que é um cara que a vida não vale nada, né? Dessa pessoa não vale nada para a sociedade brasileira. E então os Racionais vão dar voz para essa galera. E eu acho que aqui a música central desse álbum, que ilustra bem isso, é a Diário de um Detento, que na verdade não é uma composição exclusiva dos Racionais, é uma parceria de um ex-detento do Carandiru com o Mano Brown, um ex-detento chamado Juscelmir. Ele escrevia, né, ele não viveu na época do massacre do Carandiru, mas ele foi preso no Carandiru logo após, e aí ele escrevia muitas letras de rap, e uma visita que o Mano Brown vai fazer lá na cadeia, o cara, falaram sobre o cara para ele ficou interessado, foi atrás, e aí o Juscelino entregou as letras dele pro Mano Brown. E aí o Mano Brown curtiu, claro, acrescentou na letra e lançou Diário de um Detento com essa parceria, assim, com o Juscelino, né? E o que vai falar justamente essa música? Sobre o cotidiano de um detento, né? O cotidiano de uma pessoa que está presa, né? De um homem que está preso. Então, essa música ela começa no dia 1 de outubro, que são as vésperas aí do massacre do Carandiru. E aí vai falar sobre todo aquele contexto ali de estar na prisão, né? Com várias doenças disseminadas, com uma infraestrutura precária. Né? É a época que o HIV, por exemplo, está se aliando cada vez mais rápido, e entre a população carcerária isso é terrível, né? O doutor Drauzio Varela ele vai escrever um livro sobre, posteriormente, né, Estação Carandiru, falando sobre o episódio, mas falando também como é que era a situação dos presos lá dentro, que é terrível, e aí a letra vai falar sobre isso, a massacre do Carandiru. Que eu li, mas não tem isso. E a letra começa falando sobre esse cotidiano desse preso dentro do Carandiru, e aí passa pro dia do massacre, tá? E aí o que aconteceu foi que começou uma rebelião dentro da missão, uma briga entre detentos, e a polícia militar, então, entrou no Carandiru, só que matou 111 pessoas lá dentro, tá? Então a polícia entrou e saiu atirando em todo mundo lá dentro, com a desculpa de que estava sendo atacado, né? E essa música, cara, vai ser muito importante, porque vai ser a primeira obra artística, vamos colocar assim, obra artística, que vai falar sobre esse massacre do ponto de vista de um detento, né? Mesmo que o Juscelino não fosse esse detento sobrevivente do massacre, ele tinha uma vivência dentro da prisão. E ele dividiu cela com pessoas que passaram por esse massacre. Bom, a música ela tem passagens assim, chocantes, né? Por exemplo, essa passagem que vão alegar aí Arestes Maria, avisa o IML
chegou o grande dia, né? Porque, pô, os caras entraram atirando e mataram 111 pessoas com a desculpa de que eles estavam, né, se defendendo, né, cara? Como assim matar 111 pessoas dentro de um presídio só para se defender, né? O que aconteceu foi, de fato, uma chacina, um massacre terrível lá dentro. E a música ela vai terminar com uma frase, assim, muito pesada, muito forte, que é mais que vai acreditar no meu limite, dia 13 de outubro, diário de um detento. Então, o livro aconteceu esse massacre em Paulo, né? E aí, dia 13 de outubro seria, então, daí, após o massacre, que o detento está ali narrando tudo isso. E aí ele está questionando, pô, quem é que vai acreditar na minha palavra, né? Quem é que vai acreditar na palavra de um cara que é o cara que é o criminoso, que a sociedade enxerga como um cara que é vagabundo, que não vale nada, que não tem uma vida digna, tá? Que não é uma pessoa digna. Como é que a sociedade vai acreditar na palavra desse cara, né? Não querer acreditar na palavra desse cara por preconceito, né? Porque esse cara, para essas pessoas que estão fora da realidade social que ele se encontra, esse cara não vai nada. Então, vou acreditar na palavra do criminoso, eu vou acreditar na palavra dos policiais que estão falando que só atiraram porque estavam se defendendo. Então, é uma frase que mexe muito, assim, porque é muito... Continua sendo muito recorrente esse tipo de discurso, assim, da palavra do policial ser acreditada e da pessoa que está sofrendo violência não, né? Então, cara, os Racionais vão incomodar muita gente, assim, porque o tempo todo eles vão estar criticando a ação policial, né? A ação violenta da polícia militar, que é uma polícia que se torna mais violenta ainda por causa da ditadura militar, porque vai adquirir práticas de tortura assim, que vão continuar sendo empregadas nas periferias do que a ditadura terminou nas periferias, isso não é realidade. E isso é impulsar o social verdadeiro isso acontece nas pessoas. Trancou? Não sei se estava aparecendo você. Então, está aparecendo? Poxa, agora eu vou. Legal. Agora sim. Agora sim. Tá, então vai ter muito desse discurso de querer criminalizar certas vou dizer essas culturas, eu vou dizer, né? Porque o rap vai ser esse espaço de denúncia, vai falar temas, né? Então não há como dizer que tu vai criminalizar uma música, né? Uma letra. A gente está falando de uma tentativa de criminalizar uma cultura inteira, né? Por quê? Porque vai ser usada muito essa lógica do estão fazendo apologia ao crime, né? Os Racionais estão falando de crime, estão falando de pegar em arma, e estão falando de tráfico, estão falando disso, daquilo. O Planet Hemp também, né, vai sofrer uma baita perseguição, porque os caras já vão defender a legalização da maconha, da denunciação violenta da polícia também, em São Paulo, militar. E vai ter um discurso de querer criminalizar isso, porque isso é apologia ao crime, porque isso incentiva o crime, né? Só que isso não faz sentido, porque o que o rap está fazendo, na verdade,
é pela primeira vez colocando em discussão essa situação, sabe? Essa situação de desigualdade social no Brasil. Por que eu digo pela primeira vez? Porque durante a essas questões, né, de igualdade social, racismo, isso vai ser, na verdade, vai ter uma baita pressão, né? Em cima de espaços que tentam falar sobre esses problemas, porque a imagem que o Brasil quer passar para o mundo é de que ele é um país civilizado, um país sem pobreza, um país sem problemas raciais, né? Sem conflitos raciais, sem racismo. Então, cara, o que o rap vai fazer é escancarar tudo isso, né? Isso quando essas culturas, né, negras e pobres, elas começam a se difundir, a cada vez mais se espalhar, sempre vai ter um movimento contrário, conservador, tentando impedir que essas pessoas falem, né, tentando cortar a voz dessas pessoas. Foi assim com o samba, foi assim com a RP, foi por um longo período aí, em 2019, associação, um tráfico, sem nenhum tipo de prova plausível, né? Os caras simplesmente prenderam ele baseado nas letras que o cara cantava, na sua participação nos bailes, nas comunidades, enfim. Tem muito disso, né? Desse movimento conservador de criminalizar a cultura negra. Isso que eu assim, desse discurso conservador. Cara, a partir de 2010, a gente vai ter uma nova escola do rap, né? Então a gente fala velha escola do rap, para essa época aí dos Racionais, né? Do Taíde, do AIZO. E aí a gente fala de uma nova escola do rap, que aí a gente vai ter, cara, uma diversidade de sujeitos e pautas. Por quê? Porque a gente vai ver cada vez mais mulheres ocupando espaço do rap, cada vez mais pessoas fora aí do centro São Paulo e Rio de Janeiro, né? A gente vai ver em Belo Horizonte, em Minas Gerais, surgindo rap em tudo que é lugar, com diversos sujeitos, e se tem diversos sujeitos, eu tenho diversas pautas, né? Se eu tenho mulheres, eu tenho cada vez mais pautas feministas sendo trazidas para o rap. Se eu tenho, quanto né, o Bro MCs, que é o primeiro grupo de rap indígenas, são indígenas, Kaiowá, né, se não me engano, que é de Minas Gerais, não, mentira, Mato Grosso. E aí eu tenho uma diversidade aí de discursos dentro do. Né, os Bros MCs vão, por exemplo, falar em nome do seu povo, vão falar, vão denunciar a apropriação das suas terras, parte dos latifundiários, né, as minas falar sobre ser mina e fazer rap, vão falar sobre o que é ser mina, que a gente passa sendo mulher. E aí, muitas referências musicais diferentes a gente vai ter também nessa nova escola do rap. Né? A gente tem, por exemplo, influências da música popular assim, nordestina, por exemplo, no trabalho de muitos rappers que vão surgir nesse contexto. A gente tem uma pluralidade de sujeitos, pluralidade de pautas, pluralidade, né, de discursos. E tem autor que vai dizer que a partir da nova escola, o rap deixou de ter o seu caráter. Na verdade, não deixou de ter o seu caráter, mas é muito menos crítico do que anteriormente, né? Existem autores que vão falar isso, que vão investigar aí a trajetória do rap, vão estudar e vão dizer que o rap entrou na loja
antiga escola, né, não está presente. A relação de Thaís, voltou? Tá. Deu, tá voltando. É que tava muito ruim pra mim, só que eu não sabia se era a minha internet. Aí eu tava digitando no chat pra ti. Agora voltou. Por ter caído, eu vou me dar de presente 2 minutos a mais. 3, não, 5 minutos a mais aí pra puxar Tá os dois. tranquilo. Vai lá. Mas eu já parou, na verdade. Onde é que parou, na verdade? Bom, mas eu vou partir de onde eu tava falando ali. Que muita gente vai falar que na nova escola do rap a galera perdeu essa posição crítica, né, esse posicionamento crítico, político, né? Eu não acredito nisso, né? Eu sou mais de ir na interpretação de outros autores, outros estudiosos que vão dizer que é um novo contexto, né? Rap não entrou na lógica do mercado, porque esses discursos de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, não significa tomar uma posição, estilo a posição burguesa, né? Estilo a posição das classes mais altas que estilo a posição das classes mais altas que exploram as outras classes, né? Se trata muito mais de uma noção de apontar que eu também posso ter isso, eu também posso consumir, eu também posso ter dinheiro, eu também posso ocupar esse espaço, eu também posso fazer esse dinheiro e trazer esse dinheiro para a periferia. E se trata de não entrar nessa lógica da exploração assim, de outras classes, né? Eu prefiro acreditar nesse lado, né? Que quando o cara tá lá no álbum, na música, no rap dele, ele não está falando em dinheiro porque ele quer ostentar como uma classe burguesa quer ostentar. Ele está indicando que ele pode conquistar aquilo que a sociedade não quer que ele conquiste, né? E é o caso do BK nesse álbum, né? Que tem uma frase de uma música dele que eu acho interessantíssima, que é o Castelos e Ruínas, né? A música Castelos e Ruínas, que dá nome ao álbum, que ele fala, respeitei a burguesia, mas quero que o meu filho tenha. Então, na escola do rap, é um momento de diversidade, de novos autores, né, de novos atores sociais e de novas pautas que antes não eram vistas na antiga escola. Se antes os racionais estão lá denunciando o genocídio da população preta e periférica, hoje o rap continua denunciando isso, mas também continua lutando por várias outras pautas, né? Agregando várias outras pautas, né? Como a pauta feminista, luta pela preservação do meio ambiente, né? Pela preservação dos locais de reserva indígena e tudo mais. Eu acho que o rap ele tem esse potencial de ser não importa de onde tu está falando, né? Do que tu está falando. E o rap vai incomodar muita gente e principalmente ali nos anos 90, né? Quando as Racionais vão chegar batendo batendo pé na porta, assim, né? Escancarando esses problemas. E essas pautas que eles vão ser os pioneiros, né, vão ser trazidas para a atualidade. Então, antes Racionais estavam falando isso, mas hoje em dia a gente também tem outros artistas, outros rappers que vão falar também. Né? O Djonga tem se destacado muito, que é de Belo Horizonte, ele né, tem se destacado muito no cenário do rap, com as composições, com a luta
antirracista, inclusive. Então, esse é um momento de diversidade de locais, sujeitos e de novas pautas sendo agregada ao rap. Cara, é isso que deu para fazer, assim, no pouco tempo que a gente tem aqui no desafio, né? Que é muito pouco tempo para falar de um assunto interessantíssimo e super importante. Como eu disse lá no começo, não é na zona de conforto musical, eu diria. Eu não conhecia muitos artistas que eu conheci essa semana estudando. E eu acho, cara, para minha conclusão, assim, o rap tem um potencial pedagógico absurdo, tá? Ele chega até lugares e até pessoas que a educação tradicional oferecida pelo Estado não chega, né? Porque bom, o Estado ele não garante o básico, né? Então, como é que eu vou dizer que esse espaço, né, educação pública, ela é um espaço que admite transformação se o próprio Estado é quem coordena, né, essa educação, e o Estado não está preocupado em falar para essas pessoas, né? Então, o REP ele ocupa um espaço que a educação pública não consegue ocupar, né? Não consegue por causa do Estado, mas também porque insiste em não se transformar. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que aprender muito a partir dessa cultura sensacional que é o hip hop, né? Que abarca rap, grafite e o break, né? E eu acho que é isso, assim. Não sei se o Lucas quer comentar alguma coisa sobre, porque esse tema veio do Lucas, né? O Lucas sugeriu um ótimo tema. Não sei se ele quer colocar uma questão. Não, tua fala foi ótima, não tenho nem o que dizer. Na verdade, a escolha do tema que ela estava falando, né? Porque como ela disse no começo da aula, a gente já estava acabando os conteúdos, então a gente acabou trazendo uma coisa aqui diferente para vocês, já que a gente estava falando da década, né, de 80 e também comecinho de 90. Então isso é algo muito importante e é algo que é necessário da gente conversar, né? É necessário que vocês entendam, não é cobrado no vestibular, entretanto, é algo muito importante para a nossa vida, fazer essa crítica, né? E eu acho que era isso da minha parte, foi isso também, né? Tratei com vocês de governo Sarney, governo Collor e também governo Itamar Franco. Caso tenha ficado alguma dúvida, como sempre, vocês podem conversar com a gente, podem chamar, não precisem ficar com vergonha, tá? Caso queiram fazer agora, eu sei que tá na finaleira, vocês devem estar meio nervosos. Caso façam... eu tô passando uma moto aqui. Caso façam questões e não consigam, ou que consigam, mas não entenderam o porquê, podem me chamar também, não tem problema, tá? Da minha parte era isso, eu agradeço vocês pela atenção até aqui. Sempre bom estar dando aula aqui no desafio para vocês, né? E da minha parte era isso. Então tá, então a gente finaliza essa aula. Quero agradecer a parceria aí do Lucas, que eu acho que essa é a última aula no ano, né? E agradecer vocês que participaram e ficaram até o final com a gente. Para quem tá chegando também hoje, agradecer por vocês participarem hoje com a gente. E dizer que eu sou muito grata por participar do desafio. Eu acho um projeto incrível, né? E a gente tem mais uma aula, né, na semana que vem. E aí eu e a Betânia, a gente volta para falar sobre novas questões. Ainda não sei o que vai ser a próxima aula, mas já deixo aqui o meu agradecimento pelo ano inteiro aí, tá? É isso, boa noite, espero que tenham gostado.